A ciência pode ir além do mundo físico, do mundo natural? Ou, dizendo de uma outra maneira, há um certo limite para a nossa capacidade de explicação da vida, do universo e tudo mais? Bem, a gente pode colocar na seguinte perspectiva em torno de um realismo científico, de que sim, existem questões que, embora hoje pareçam transcendentais em relação ao pensamento humano, trazem em si a possibilidade de uma explicabilidade, de uma inteligibilidade, mesmo que hoje seja difícil para nós. Por exemplo, qual é o limite da própria consciência humana? Ou mais ainda, o que é a consciência? Como é possível explicar que exatamente nesse momento, tudo aquilo que eu mobilizo em termos de atividades fisiológicas e atividades mentais encontram você que está me ouvindo, que seja capaz de interpretar uma linguagem, de interpretar frases de tal forma que essas frases se constituam em um sentido que dialoga com diferentes aspectos da tua formação, da tua inteligência, da tua capacidade de comparar o que eu estou falando com o conhecimento já adquirido, concordar ou discordar, fazer relações desse pensamento que está sendo dito agora com outras esferas do teu próprio conhecimento, enfim, como tudo isso é explicável. Como exatamente reações que são neuroquímicas, reações elétricas, em meio a uma delicada estrutura cerebral, como tudo isso ganha o contorno daquilo que a gente chama de consciência. Pois bem, essa é uma questão extremamente importante para a gente entender vários aspectos da vida humana e mais ainda da vida não humana. As espécies não humanas têm consciência? Bem, eu particularmente acredito que sim, mas isso que a gente chama de consciência na perspectiva da vida não humana, o que ela é? Como os animais, mediante o uso de uma consciência, experimentam o mundo tal como nós experimentamos? Por outro lado, há aqueles que têm uma visão mais limitada do que pode ser essa enorme capacidade humana de buscar um conhecimento em fronteiras que hoje estão muito além do nosso atual conhecimento científico, né? Então tem pessoas, muitas pessoas, né, que têm uma visão anti-realismo científico. E muitas coisas que estão acontecendo hoje ganharão um novo contorno daqui a alguns anos. A gente pode acreditar que talvez dentro de um século possam existir transformações que acabem se constituindo em transformações radicais dentro do que é a grande comunidade humana dentro da complexidade do planeta. Olhem só, vejam que há pouco mais de um século que nós deciframos o que é exatamente a hereditariedade explicável por meio das fitas de DNA. E numa escala de tempo muito menor ainda, o que foi o grande avanço em termos de computadores, do desenvolvimento de novas tecnologias digitais, o próprio surgimento da internet, que se dá no final do século XX, e o quanto esses fenômenos foram transformadores. Portanto, é tanto quanto difícil dizer o quanto nós vamos transcender o nosso atual nível de conhecimento científico e em que nível isso vai ocorrer. Agora, algo que nós não podemos perder de vista
é o quanto o desenvolvimento tecnológico ele pode se distanciar de vários aspectos importantes da sociedade humana. E uma grande preocupação é que esse enorme conhecimento científico e esse grande desenvolvimento tecnológico, eles de uma certa maneira nos desumanizem. E é fundamental que a gente não perca de vista esta questão, que é o próprio berço, digamos assim, o berço de inquietação da ciência por meio do paradigma CTS. Não é? O paradigma CTS ele nasce exatamente na interseção dessas grandes indagações humanas em torno daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente faz com o que a gente sabe e do distanciamento que a gente tem em relação à própria noção daquilo que é conhecimento científico e do que é humanidade. Então, é extremamente importante entender o significado da ciência e da tecnologia no mundo moderno e considerando a perspectiva de que nós tenhamos como um permanente elemento na centralidade das nossas vidas como cientistas e tecnólogos o que é a sociedade. Já falei tão insistentemente, não há como descolar a sociedade daquilo que é desenvolvimento científico e tecnológico. E, mais ainda, tornar a sociedade submissa, refém desse desenvolvimento científico e tecnológico. Aí a gente pode até lembrar algumas obras de ficção científica, como é o caso de Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, 1984, de George Orwell, que são obras em que a tecnologia ela exatamente se apodera da alma humana de tal forma que a sociedade acaba se tornando refém desse desenvolvimento científico e tecnológico e é incapaz de lidar com a própria humanidade na perspectiva de que toda essa enorme quantidade de dispositivos tecnológicos acaba por ser uma forma de escravidão. E quando nós tocamos nesse assunto sobre a excessiva objetividade trazida pela ciência, pela tecnologia, o apego aos valores utilitaristas da ciência, é sempre bom a gente lembrar que a vida humana não se constitui unicamente nisso. E nós somos capazes também de atentar para as subjetividades que existem de forma o mais ampla possível nas nossas vidas. Sejam elas num contexto mais reduzido, em família, por exemplo, ou num pequeno círculo social de amigos e conhecidos, ou na sociedade como um todo. Então, expressões artísticas, expressas aqui nessa bela tela do Van Gogh, elas são uma forma também importante da gente traduzir o que é a plenitude da natureza humana e reconhecer em quadros desse, do Rembrandt, a beleza da expressão artística, né? A tradução de um momento como um momento até um tanto quanto mórbido, a dissecação de um cadáver humano, mas o quanto isso pode ser estetizado e expressar de forma subjetiva o que é uma visão artística de um momento como esse, um momento ali técnico, um momento aparentemente feio, né, do ponto de vista do contexto, mas que ganha essa expressão artística. Mas ainda, a apreciação disso pode se dar também em torno da literatura, da dramaturgia, da música, né? Essa é uma peça musical que me comove profundamente. As variações Enigma do compositor britânico Elgar, em especial essa
conhecida como Nimrod. Então, essa experiência da gente lidar com expressões da atividade humana que não se limitem a uma esfera científica e tecnológica, tecnicista, utilitarista, com essa noção de desenvolvimento progressista, enfim, tudo isso dialoga muito com aquilo que nós verdadeiramente somos. Nós não somos meramente matéria, nós também somos uma mente, e esses aspectos imateriais da vida humana, eles são ricos demais para a gente deixar simplesmente alheios ou simplesmente inexistentes quando a gente abrange aquilo que é ciência e tecnologia.